Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e dando início assim à mensagem ocasional. Abram suas Bíblias comigo, acompanhem aqui nosso telão o texto que está em João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. João 15, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: isso é Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Em outras versões, o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai, te louvo, Pai, por ter lido mais uma porção da tua palavra, Deus. Eu te peço, ó Deus, misericórdia, ó Pai, sobre a minha vida, ó Deus. Peço, ó Pai, a ação sobrenatural do teu Espírito Santo, ó Pai, para que venha falar através dos meus lábios, Senhor. Não permita, ó Pai, que saia nada, Senhor, da minha boca que não seja primeiro do teu coração, ó Deus. Ó Pai, que as palavras que saem dos meus lábios, que são as palavras que vão surgir do teu coração, possam chegar aos corações dos meus irmãos e produzir transformação de vidas, ó Pai. Fale conosco nesse momento, ó Deus. Nós dependemos totalmente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Da vez passada que eu preguei, eu estava falando sobre o texto de João 10, que fala que Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Fala em João 10 que o ladrão, que no caso eram os fariseus, se a gente for pegar o João 9, vai saber por que disso daí. E eu não quero me alongar nessa parte, porque até mesmo porque o tema da mensagem é outro, mas diz que o ladrão, ou seja, o falso religioso, vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância, vida plena. Jesus mostra no João 10 o tamanho cuidado que ele tem para com todos nós. Ovelhas do seu rebanho, ovelhas que ele conduz para o pasto verdejante. E aqui em João 15, Jesus se apresenta como uma outra figura. Ele se apresenta como uma videira verdadeira. Jesus, quando ele fala isso aí, e no caso é o registro desse texto, é uma conversa que Jesus está tendo com seus discípulos. Isso foi logo depois da última ceia, quando Jesus sai do Sinédrio, após a última ceia, e ele está caminhando para o Getsêmani, momentos antes da sua prisão, momentos antes da consumação da traição por parte de Judas, onde Jesus haveria de ser preso, haveria de ser torturado e haveria de ser morto pelo perdão dos nossos pecados. Nessa ocasião, Jesus já havia advertido anteriormente a Pedro, dizendo que por 3 vezes ele negaria Jesus. 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus também já tinha dito aos seus discípulos que dentre eles sairia aquele que iria traí-lo. E Judas sabia que era com ele. Mas Jesus, ainda com todas essas coisas, ele traz essa alegoria da videira e dos ramos. Alegoria, eu digo alegoria porque alegoria é uma representação de pensamentos ou de ideias para poder trazer um significado, para poder trazer a mensagem desejada. E Jesus se apropria dessas figuras, do ramo, da videira, dos frutos, do agricultor ou viticultor, como está escrito nessa versão que nós lemos. E me aproveitando dessas 3 figuras, eu gostaria de estar refletindo com vocês sobre cada uma delas. Sobre o que significa cada uma dessas 3 figuras.
e sobre os ensinamentos que essas figuras podem trazer para a gente, para as nossas vidas. O que Jesus quer falar para a gente nessa noite? A primeira figura que eu gostaria de falar é sobre a videira. Jesus, no versículo 1, ele se apresenta: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Com essa afirmação, Jesus, o próprio Cristo, ele deixa bem claro que não existe possibilidade de vida, não existe possibilidade de viver, de sobreviver, a não ser que esteja diretamente ligado à videira. Um ramo, ele não pode sobreviver, um galho não pode sobreviver longe do tronco de uma árvore. Da mesma forma que um ramo não pode sobreviver separado da videira. É necessário a dependência total e irrestrita desse ramo, desse galho, ao tronco ou à videira que irá sustentá-lo, que irá alimentá-lo. Quando Jesus declarou que ele é a videira verdadeira, ele deixa entender também, é um outro detalhe que está ali, bem intrínseco, que existiu uma outra videira. Porque ele diz que ele não diz apenas, eu sou a videira, mas ele fala, eu sou a videira verdadeira. E se existe uma videira verdadeira, a gente pode entender que existe uma videira falsa, ou existiu uma videira falsa. Em Isaías 5:2, eu queria pedir para projetar aí, para a gente poder ver, nós podemos entender que essa videira falsa, ela simboliza aí a nação de Israel. A nação de Israel durante todo o Antigo Testamento. Isaías 5:2 diz, e revolvendo-a com enxada, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, ou excelente videira, e edificou no meio delas uma torre, e também construiu nelas um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, ou uvas ruins. Deus, ele mostra aí todo o investimento que ele fez na nação de Israel, de ter trazido, de ter chamado, de ter separado a nação de Israel para ser a sua nação, a nação a qual ele iria abençoar. Porém, apesar de todo esse investimento de ensinamento, de cuidado, de proteção, de demonstração da presença viva de Deus ali, bem pertinho, a olhos vistos com a nação de Israel, Israel não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Deus então envia Jesus, não apenas uma videira comum, mas é a videira verdadeira. Jesus, ele é a videira verdadeira pelo fato de nos proporcionar a vida e vida em abundância. João 10:10. A Bíblia também diz, se não me engano, em 1 João, que diz que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus, ele não tem a vida. Ou seja, aquele que não está ligado no Filho de Deus, não tem a vida. João 14:6, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Jesus, em Colossenses 1:18, diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Se a gente parar para poder pensar, qual é a parte que o ser humano não consegue receber um transplante? É o nosso cérebro. Todo o resto, todos os órgãos do corpo humano, a gente pode receber transplante, o coração, rim, pulmão, e outros órgãos mais. Porém, até hoje eu nunca vi um transplante de cérebro. Tanto é que quando uma pessoa está acamada, está lá nas últimas, e se o cérebro ainda estiver funcionando, existem máquinas para fazer todo o resto do corpo funcionar. Porém, quando o médico chega e fala, infelizmente o paciente teve morte cerebral e não tem mais como trazê-lo de volta, a máquina pode continuar funcionando durante 20 anos, se não for pela ação sobrenatural de Deus, haverá ali somente um corpo inanimado, não haverá mais vida. E Jesus se apresenta como o cabeça, o líder, ou a própria cabeça, a parte mais importante da igreja. Jesus é a verdadeira videira,
porque ele, através de seu ministério, ele deixou exemplo para que nós pudéssemos seguir. Ele deixou exemplo para que nós pudéssemos imitá-lo. O próprio Jesus disse: sejam meus imitadores, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele amou incondicionalmente. Jesus, ele ensinou, ele promoveu a cura, ele perdoou. Jesus, ele serviu, e a gente pode ver isso em João 13, no mesmo livro, dois capítulos antes, quando Jesus lava os pés dos discípulos, e ali ele mostra a maior prova de servidão. Jesus, ele serviu quando em Filipenses 2 disse que ele veio e assumiu forma de servo. Jesus nos deixou esse ensinamento de sermos solícitos, de sermos prontos para servir. Jesus, ele é a verdadeira videira porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Jesus, ele é a verdadeira videira porque morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus desceu do céu, se humilhou, assumiu a forma humana. Jesus foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ascendeu aos céus. Jesus está presente à destra de Deus Pai. E Jesus um dia vai voltar para buscar aqueles que são seus. E eu estarei lá entre eles. Espero que cada um de vocês também estejam. Amém. Aleluia. Jesus, ele é a videira verdadeira. Porque ele me dá a certeza de ressuscitar entre os mortos no último dia. Jesus, ele é a verdadeira videira por me proporcionar uma morada na casa do Pai. Jesus disse certa vez: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Na casa do Pai há muitas moradas, e Ele garantiu isso, aquele que resistir e que perseverar até o final, aquele que se entregar incondicionalmente, se depender totalmente dEle. Isso só é possível porque eu e você, nós estamos ligados nele, ligados em Jesus, como um ramo está ligado à videira. Isso me traz um segundo ponto, a segunda figura dessa mensagem, que é a figura dos ramos. O segundo ponto é: nós somos esses ramos. Os ramos são as pessoas que estão ligadas à videira, as pessoas que estão ligadas a Cristo. Esse texto, ele não traz aqui o significado de ramos para pessoas que não conheceram a Cristo, que não se converteram, não. Esses ramos são as pessoas que já se converteram, são as pessoas que já se entregaram a Jesus Cristo, porque é impossível estar ligado a Jesus sem passar pelo processo da conversão. Por isso, esses ramos somos eu e você. No versículo 2, Jesus declara que o ramo que estando nele não dá fruto, o Pai corta. E todo aquele que dá fruto, o Pai poda, para que possa dar ainda mais fruto. E eu comecei a procurar e assistir alguns vídeos, e procurando em alguns comentários bíblicos sobre essa questão de cortar. Como é que Deus pode cortar aquele que está ligado nele? Se uma vez o próprio Jesus falou que aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí eu encontrei o verbo airô. É um verbo grego que, diferentemente do que nós lemos como cortar, a gente pode entender esse verbo airô como levantar, suspender, erguer, levantar, tirar do chão. Aí começa a fazer mais sentido para a gente, não faz? Esse versículo 2. Todo aquele que está ligado a mim, que passou pelo processo de conversão e não dá fruto, eu não vou excluir, mas eu vou tirar do chão, eu vou erguer, eu vou suspender. Nesse sentido, o verbo sai de uma conotação de exclusão para uma conotação de restauração. E é isso que Jesus deseja fazer com a gente. Nos restaurar toda vez que a gente
deixa de dar fruto toda vez que a gente se mostra como um ramo infrutífero. Se nós observarmos uma videira ou uma vinheira, a gente vai ver que existe uma estrutura, a qual essa videira ela começa a se alastrar, né? E ela vai crescendo por cima dessa estrutura. Mas, vez por outra, alguns dos ramos, alguns dos galinhos, eles caem. E eles começam a crescer para baixo. E se não houver um intermédio, se não houver uma intervenção do cuidador, do agricultor, do viticultor, esses ramos que estão crescendo para baixo, que estão se afastando dos ramos que estão crescendo onde deveriam crescer, eles continuam crescendo, crescendo e caindo, crescendo, crescendo, até tocar ao chão. E no chão ele começa a se misturar com a poeira, com a terra, os ramos começam a ficar sujos. E vem a chuva, vem a lama, esses ramos começam a se encobrir de lama. E cria uma crosta nesses ramos. Até aí tudo bem se não fosse o pequeno detalhe. A planta se alimenta de luz solar. E como uma planta pode, ou esses ramos podem se alimentar da luz do sol, se eles estão cobertos por uma crosta? Se a luz do sol não consegue penetrar para chegar nesses ramos, para que possa ocorrer a fotossíntese, para que, através da luz solar, os ramos possam captar e absorver os nutrientes necessários para que ele possa sobreviver. Por isso é necessário que o agricultor suspenda esses ramos e coloque-os de volta em cima da estrutura, para que ele possa continuar crescendo na mesma direção dos demais ramos, para que ele deixe de ser um ramo infrutífero para ser um ramo que possa produzir uvas. É necessário que o agricultor limpe esses ramos, tire toda a crosta e coloque de volta onde deveria estar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse certa vez em uma de suas mensagens que existem cristãos que se assemelham ao ramo que cresce para baixo. E eles se assemelham a esse ramo que cresce para baixo porque esse cristão, que somos eu e você, vez por outras, esse cristão ele cai em pecado. E toda vez que o cristão cai em pecado, ele começa a crescer para baixo. Ele começa a se afastar do sentido para o qual os outros ramos estão seguindo. Ele começa a se afastar da luz do sol, que é quem os alimenta. E ele fica suscetível a essa poeira e essa lama, o lamaçal do pecado. Sendo assim, é impossível esses ramos produzirem frutos. O pecado, como a Bíblia bem nos diz, ele nos afasta de Deus. Romanos diz que todos nós pecamos e destituídos ou separados estávamos da glória de Deus. Para esse cristão precisa que Deus realize nele o seu airô, o seu levantar, o seu erguer. Que ele o erga, nem que seja por meio da disciplina, mas que ele o erga, para que esse ramo passe a estar novamente junto aos outros ramos sadios. Ninguém gosta de ser repreendido. A disciplina de Deus, ela tem algumas características marcantes e bem importantes na nossa vida. Embora a gente não goste muitas vezes de ser disciplinado, de ser repreendido, mas a repreensão ela é importante. Porque nos diz lá, Hebreus 12, 11, que a disciplina de Deus, ela produz frutos de justiça e de paz. Na verdade, nenhuma correção parece no momento motivo de gozo ou de alegria. Isso é uma verdade. A gente faz muito beicinho, não faz? Quando Deus começa a tratar a gente, quando começa a disciplinar, a gente fica chateadinho. Mas é necessário. Nenhuma correção parece no momento ser um motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça, que por ele tem sido
nos que por ele têm sido exercitados. Então ele traz frutos de justiça, frutos de paz. Apocalipse 3,19 diz que Deus, ele disciplina quem ele ama. Então, se nós estamos sendo disciplinados, devemos dar glórias a Deus, porque é a prova de que ele nos ama. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Essa repreensão, esse castigo, ela é por um motivo. É para que a pessoa possa voltar ao caminho por onde trilhava anteriormente. Essa repreensão, esse castigo, é como um pai castiga o filho, quando o filho está fazendo alguma coisa que não é certa. O pai não pode se omitir a corrigir, a ensinar o filho e orientar. Da mesma forma, Deus faz com a gente, seus filhos amados. A palavra de Deus diz que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É isso que nós somos. E todo filho, ele é repreendido pelo pai quando começa a fazer algo errado. Por isso nós devemos dar graças a Deus quando Deus nos mostra a manifestação do seu amor dessa forma. Deus nos disciplina, queridos, é porque Ele não quer nos perder. Nós, por muitas vezes, trilhamos caminhos que nos afastam de Deus, e Deus usa dos seus recursos para nos trazer de volta. Segundo especialista em agricultura orgânica, o Tiago Tadeu Campos, ele diz que os ramos sadios, eles precisam ser podados, para que recebam um impulso em seu desenvolvimento e assim consigam crescer de forma vigorosa e se proteger das pragas e das doenças, sem que seja necessário, seja aplicado agrotóxico nem insumos. É necessário que os ramos sadios também sejam podados. Nós estamos falando dos ramos que não produziam frutos, que precisam ser erguidos e levantados, e os ramos sadios também precisam sofrer manutenções. Eles precisam ser podados. Deus realiza a poda ao ramo produtivo para fortalecê-lo, para potencializar a produção de mais frutos na próxima safra. Nós precisamos entender que nós somos ramos ligados a Cristo, e que muitas vezes nós vamos precisar ser erguidos, e outras vezes vamos precisar ser podados. Tudo para continuarmos crescendo nessa caminhada chamada caminhada cristã. E fora da videira, como diz o texto que nós lemos, nós nada podemos fazer. E caminhando agora para o fim, nos leva ao terceiro ponto, que é sobre os frutos. Nossos frutos revelam em qual árvore nós estamos ligados. Qual árvore você está ligado? Já pararam para pensar? A laranjeira produz laranja. O limoeiro produz a moreira. E a videira? Uva. Cada fruto é produzido por uma árvore específica. Isso, quando eu estava lendo sobre essa questão dessa árvore de frutos que são produzidos, e frutos bons, frutos maus, eu me lembrei de uma teoria do direito constitucional, do direito processual penal, que é a teoria do fruto da árvore envenenada, que diz que numa árvore envenenada, tudo que ela produzir estará envenenado. Tudo que se derivar dessa árvore envenenada estará envenenado, porque a árvore está envenenada. Isso tem a ver com questão de provas circunstanciais, né, que são produzidas através, por uma fonte contaminada. E aí eu parei para refletir. Existem muitas pessoas ligadas a muitos tipos de árvores contaminadas. Muitos tipos de fontes contaminadas, que não estão verdadeiramente ligadas à videira que é Jesus. Isso me remeteu também
ao texto de Mateus 7, de 17 a 20, que Jesus diz que, semelhantemente, toda árvore boa, ela dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa, ela não pode produzir bons frutos, a árvore boa não pode produzir frutos ruins, tampouco a árvore ruim pode produzir frutos bons. E eu costumo dizer que a gente não pode plantar um limão e querer colher uma laranja-lima. Porque nós estamos plantando limão. E aí, se a árvore é um limoeiro, ela vai produzir limão. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. E pelos seus frutos vocês reconhecerão. Quer conhecer a árvore? Conheça os frutos. Quer conhecer a fonte? Conheça o que está sendo produzido por ela. Será que nós realmente estamos produzindo, estamos demonstrando que nós estamos ligados à videira verdadeira? Será que os nossos frutos têm manifestado amor? Têm sido manifestados através da compaixão? Têm sido manifestados através do estar pronto para servir? Pelos frutos se podem conhecer as árvores. O grande fracasso para a vida, na vida de qualquer cristão, é quando ele deseja produzir frutos por si mesmo. O grande fracasso na vida de qualquer cristão é quando ele tem todo o sucesso do mundo, porém está longe do centro da vontade de Deus. O grande fracasso na vida de qualquer cristão é quando a sua vontade se sobrepõe à vontade de Deus. O grande fracasso na vida de qualquer cristão é quando o que ele faz não tem origem no coração de Deus, mas tem origem no seu coração. No seu coração, que é caído e pecaminoso. Nós temos uma inclinação para o pecado. Dentro de nós existe uma briga entre carne e espírito. O que nós temos alimentado? Do que nós temos sobrevivido? Daquilo que vem alimentar somente a carne? Ou daquilo que vem alimentar o nosso espírito? Será que nós temos dedicado a nossa vida para o nosso relacionamento com Deus? Como é que anda a nossa vida devocional? Como é que anda a nossa vida de aprendizado da palavra de Deus? Como é que anda a nossa vida de oração? Como é que anda a nossa vida no ofertar, no entregar a Deus apenas um pouco daquilo, diante dos 100% que Ele tem dado para nós? Como é que anda a nossa vida na participação do corpo de Cristo? Tudo isso é manifestado, tudo isso são frutos da nossa vida. João 6,38, Jesus vai falar que a vontade dele é que ela não seja sobreposta à vontade de Deus. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E se nós estamos ligados em Cristo, e somos assim, pertencentes a Ele, dependentes dEle, imitadores dEle, nós devemos aprender isso também. Colocar isso em prática. Que seja a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Aprender a depender única e exclusivamente dEle. Que tipo de árvore nós estamos ligados? Qual é o tipo de árvore que nós estamos ligados? Que tipo de frutos nós temos produzido até hoje? E que tipo de fruto nós queremos produzir? Qual será a intenção do nosso coração? Essa é uma noite de oportunidade, querido, para todos nós aqui presentes e para vocês em casa. Que tipo de frutos nós queremos produzir daqui para frente? Para isso é necessário que a gente possa refletir
do tempo presente, né, do passado até o tempo presente. E que a gente seja motivado, que a gente seja motivado mesmo, produz em nós essa vontade, essa fome, esse desejo de querer mudar. Que a gente queira se prender cada vez mais ao ramo, à videira que é Jesus. Existem dois tipos de frutos que podem ser manifestados na vida do cristão, ou seja, na nossa vida, quando estamos ligados à videira verdadeira. São os frutos que se manifestam em nós e através de nós. Em nós existe, não são frutos, mas o fruto, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai descrever quais são cada gominho daquele fruto do Espírito. Que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Outras versões ainda trarão aqui, para ficar mais fácil, a questão da fé, da mansidão, temperança, domínio próprio. Existem frutos também que são manifestados através de nós, que uma vez sendo colocado em nós e manifestada em nós o fruto do Espírito, que só acontece após nos ligarmos à videira verdadeira, após entregarmos as nossas vidas, ou seja, após a nossa conversão, após nós declararmos o senhorio de Cristo em nossas vidas, e que nós não dependemos de nenhum outro para ser o nosso Senhor e Salvador, a não ser Ele. Através disso, por isso, dessa manifestação do fruto do Espírito em nós, nós podemos manifestar alguns frutos, que dentre outros que eu já falei, que é o amor, compaixão, que é o estar pronto para servir, existe o estar preparado, estar disposto a fazer a vontade de Deus. Romanos 11:33 vai dizer que, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se são todas as coisas dele, por ele e para ele, quando nós, como ramos, estamos ligados à videira, tudo que nós fazemos vem dele. Sem ele nós nada podemos fazer. Então tudo que nós fazemos é por intermédio dele, e vai trazer como consequência aquilo que é agradável para ele, porque a vontade dele, isso é bom para a gente, porque a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. E hoje eu queria te desafiar, queria trazer esse desafio para você. Talvez você tenha entrado aqui como uma videira, que até então, após você refletir, você chegou à conclusão que você não estava dando frutos. A boa notícia é que Deus te ama, Ele não quer te perder, Ele não vai te rejeitar. João 6,37 diz que aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim, de modo algum, de maneira alguma, de forma nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma eu rejeitarei. Ainda que cresça para baixo, chegue a tocar ao chão, esteja todo coberto de lama, meu desejo é pegá-lo e limpá-lo e colocá-lo de volta na estrutura. O meu desejo é colocar adubo. O meu desejo é colocá-lo para que possa pegar luz solar, se alimentar, se fortalecer, para que ele possa vir a dar muitos frutos e bons frutos. Em João 15 diz também que foi Ele que nos chamou para darmos frutos, e que esses frutos permaneçam. Não são frutos temporários, são frutos que produzirão novos frutos, que produzirão novos frutos, que produzirão novos frutos. É algo a ser multiplicado.
Ou talvez você tenha entrado aqui essa noite também na certeza de que você é um ramo que tem dado frutos, que tem produzido frutos. Eu venho a te desafiar nesse momento a se deixar ser podado por Deus. Porque se você está produzindo frutos a 30 por 1, Deus quer te fazer produzir frutos a 60 por 1. E se você se colocar mais à disposição de Deus, Ele vai te fazer produzir frutos a 100 por 1. O tamanho do mover de Deus na nossa vida depende só do nosso querer. Depende só do nosso deixar Deus agir através de nós. E nesse desafio, eu quero que você reflita nesse momento. E assim eu encerro a mensagem dessa noite, na certeza de que, mesmo que nós muitas vezes estejamos nos apresentando diante de Deus com quem ainda não produziu os frutos esperados por Ele, nós, após nos colocarmos na dependência dEle, após nos colocarmos à disposição dEle, nos entregarmos totalmente, Ele tem poder para fazer agir em nós, para fazer o seu agir em nós e nos restaurar. Vamos colocar de pé, queridos? Vamos orar? Pai, te damos graça, ó Deus. Te damos graça, ó Pai, porque é o Senhor que nos escolheu e não fomos nós que te escolhemos, ó Deus. Nós te damos graça, ó Pai, porque nós só podemos te amar e amar as outras pessoas porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te damos graça, Senhor, que mesmo tão falho, mesmo às vezes tendo sido tão infiéis, mesmo e apesar de todos os nossos erros, o Senhor tem nos dado a cada dia a oportunidade de nos aproximarmos do Senhor. Senhor, nos colocamos na tua presença, nos colocamos diante do teu trono de glória, ó Pai, em posição de humilhação, ó Deus, reconhecendo quem somos e as nossas limitações, ó Deus. Faça em nós, ó Pai, o teu querer e o teu agir. Senhor, venha nos limpar, ó Deus. Venha, ó Deus, a nos restaurar, ó Pai. Venha nos podar para que possamos dar mais frutos, ó Deus. E que esses frutos, ó Pai, possam ser apresentados a Ti, ó Deus. Ó Pai, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, ó Pai. Queremos ser servos, ó Pai, servos do Senhor, servos que apresentem a Ti, ó Deus, não mãos vazias, ó Pai, mas obras, ó Pai, que sejam do Teu agrado, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Esteja conosco a cada dia, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja aqui presente, aí em casa e sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, queridos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.